Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor, eu sou flúor com oxigênio. Dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem a argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, Otto! Salve, galera do Pro Enem, pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês hoje sobre a independência do nosso país, sobre a independência do Brasil. E antes da gente falar sobre aquele processo de Dom Pedro I, primeiro a gente tem que falar sobre o tal do período joanino. Ah, professor, porra, eu sempre penso em joaninha, sempre tem uns alunos meio doentes com isso, né, gente? Joanino vem de João, tá, galera? Não vem da joaninha. Então é o seguinte... vamos fazer um contexto histórico rapidinho lá fora. O que está acontecendo na Europa? A gente tem a ascensão de Napoleão Bonaparte, que se autocoroou imperador da França, e que logo em seguida dá-lhe porrada para todo mundo, vence Dinamarca, vence tropas russas, austríacas, prussianas, mas não consegue vencer a Inglaterra, porque a Inglaterra tem todo o mar entre ela e a França, e não é à toa que a Inglaterra é chamada de Rainha dos Mares. Napoleão Bonaparte, chateado com essa supremacia naval inglesa, vai decretar em 1806 o tal do bloqueio continental. Então tu pensa, um maluco de 1,60 m chega para toda a Europa e diz o seguinte, ó, ninguém vai comprar e ninguém vai vender para a Inglaterra. E se eu quiser te enfiar porrada, então tá bom. Ou seja, o maluco, ele fez um bloqueio literalmente continental, que a ideia era o quê? Asfixiar a economia britânica. Deu certo? Por um lado, ele quer reduzir as lucratividades da Inglaterra e, por outro lado, ele quer assumir a posição da Inglaterra, aonde a França seria a grande produtora e fornecedora de maquinofatura. Show! 2 anos se passam, galera. A Inglaterra tá como? Produzindo e não tá vendendo para ninguém. Então, quando o rei George III abriu o mapa da Europa, ele falou, oh, preciso que alguém fure o bloqueio, man. E aí quem vai ser o cara? Quem é o bucha? Quem é o país que sempre dependeu e ainda tem uma dívida externa gigantesca com a Inglaterra? Portugal. Portugal, ele tinha, além de uma vantagem financeira, digamos assim, porque Portugal deve à Inglaterra, Portugal é o país mais ao ocidente da Europa. E ele tem toda a sua costa de frente para o mar. Então, quer dizer, se existe um lugar Você presta serviços para o exterior e quer receber pagamentos sem taxas abusivas em menos de 24 horas? Como? É só receber com a Remessa, a maior plataforma brasileira de envio e recebimento de dinheiro do exterior, com custo até 8 vezes menor que o seu banco. Tudo online, pelo site ou pelo aplicativo e com dinheiro na conta em até 24 horas. Chega de perder dinheiro com taxas abusivas ao receber do exterior. Vem para Remessa Online. Seu celular agora faz isso e você nem sabia dessa nova
função. Existe uma forma de transformar seu celular numa maquininha de cartão que recebe tanto no crédito como no débito de forma segura. É só ir na sua loja de aplicativos e procurar por Infinity Pay. Só fazer o cadastro gratuito que só leva 1 minuto. E pode usar CPF e CNPJ. Cadastro feito, clique em Tap to Pay ou em vender com Infinity Tap. Então é só digitar o valor que você quer receber, pode escolher débito ou crédito, até mesmo parcelar em até 12 vezes e receber na hora. Uau. Então é só clicar em Tap to Pay, aproximar o cartão do celular e pronto, fez a sua venda. Não precisa mais ter uma maquininha, é só usar o seu celular. Pode ser Android ou iOS, ele só precisa ter NFC. Baixa o app para transformar o seu celular numa maquininha também. Muito de história, sempre tem aquelas viagens, né? Ah, se eu fosse Alexandre o Grande, eu não confiaria nos meus generais. Se eu fosse Júlio César, eu não entraria no Senado. Se eu fosse Napoleão, eu não ia para a Rússia. O Putin até essa semana lembrou o Macron, né? Como é que foi essa história da invasão francesa à Rússia. Mas ninguém fala se eu fosse Dom João. É muito fácil, né? Vai, eu sou o brabo dos Estados Unidos, o brabo da Rússia, o brabo de Roma. Eu quero ver você ser Dom João, reinando num país pobre, pequeno, e ameaçado pelas duas potências. Então, assim, o que Dom João faz pode parecer covardia, pode parecer uma postura indigna, mas na realidade, dentro das forças que ele tinha, nesse xadrez que ele tá ferrado, o cara mandou muito bem. Napoleão Bonaparte escreveu no diário, ele falou, o único que me enganou foi Dom João. Porque por meses ele furou o bloqueio, mas a França não percebia, sabe por quê? Porque ele ficava puxando o saco de Napoleão. É sério. Ele mandava a carta, Napoleão, a tua vitória foi brilhante, Austerlitz. Napoleão, além de imperador, você é um grande rei. E aí Napoleão achava o Dom João pegajoso. Achava ele chato, achava ele, pô, que cara, pô. Né? E na verdade não. Ele estava traindo Napoleão e Napoleão não via. Então, quando os espiões franceses disseram, imperador, o rei de Portugal tá furando o bloqueio e a gente não tá percebendo, Napoleão ficou puto pra cacete, entendeu? E obviamente o que Napoleão faz? Declara guerra a Portugal. O bloqueio tá furado, foi provado. Aí você sabe que Dom João e toda a corte portuguesa vai chegar ao Brasil. Mas vocês têm que entender o seguinte, o Dom João sabia que a França não vai vir por mar, porque ele tem proteção de quem? Da Inglaterra. E para ir por terra, vai ter que passar por toda a Espanha. E como é que tu passa por o país dos outros assim? O que Dom João não imaginava é que Napoleão fosse fazer um encontro secreto com o rei da Espanha, Fernando VII. Os dois se encontraram, o nome inclusive dessa reunião é a Convenção Secreta. Napoleão chegou, Fernando, au revoir. Fernando falou, opa, como estás? Falou assim, Fernando, que pensas de nós outros invadirmos Portugal? Aí o rei da Espanha falou, caraca, meu irmão, Napoleão tá me chamando pra invadir Portugal. Pô, é a mesma coisa que o Arrascaeta me chamar pra jogar uma pelada com ele. Eu vou ficar honrado, não é isso? E aí o rei da França, o rei da Espanha falou assim, me gusta muito, mano, vamos. Só que o cara não entendeu, irmão, que ele vai abrir as fronteiras para as tropas francesas passarem de boaça. Então, quando Napoleão chegou em Madrid, ele olhou para um lado, viu 500 canhões de artilharia. Olhou para o outro, viu 200 cavaleiros 200 forças de cavalaria. Olhou para trás, viu 80 mil franceses que ele levou de infantaria. Dentro da capital, tu acha que você vai deixar o lobo dentro do galinheiro e vai fazer o quê? Napoleão falou, tomarei Madrid para mim. E deu 3 tiros no palácio, todo mundo naquela confusão, não sei o que lá. Mano, foi, sem sacanagem, foi na trairagem mesmo. Napoleão invadiu o palácio, chegou lá, pá, perdeu, mano. Que isso, tu não era meu amigo? Eu falei assim, pegadinha do malandro, bobão. Agora a Espanha é minha. E foi assim mesmo, o cara derrubou o rei da Espanha. Não satisfeito, Napoleão coroou em Madrid o próprio irmão, José Bonaparte. Entendeu? Foi nada. O maluco saiu, da França achando que ia invadir Portugal, no meio do caminho virou rei. Imagina, tu tá lá no meio do caminho, teu irmão fala assim, R$2 ou um país misterioso? Um país misterioso, toma a Espanha pra você. Então, quando as tropas francesas chegam em Portugal, Portugal estava completamente desprevenido. Por isso que a transferência para o Brasil
foi tumultuada, foi apressada, porque os caras já vieram chegando do norte, já chegaram em Porto, já roubaram metade da cidade, e aí quando vieram para Lisboa, meu irmão, a corte toda foi meter o pé. A população portuguesa olhou todo mundo indo embora, todo mundo embarcando. Foi, olha lá o Stávora, olha lá a família do Crato, olha lá a família Bragança. Falou, peraí, tá todo mundo viajando? É retiro de férias? Que parada é essa? E daqui a pouco veio o rei. O rei, a rainha, Carlota, quer dizer, o príncipe e a princesa Carlota Joaquina, a própria rainha, a Maria doida, tu vê que não era tão maluca assim. Porque quando eles foram embora, tava uma correria danada. A população portuguesa ficou puta. Falou, vocês vão abandonar a gente? Chega o invasor e você mete o pé, vocês estão de sacanagem? Então a Maria, no meio da maluquice, ela falou, parem, parem! Aí todo mundo parou, o que foi, majestade? Não corram, para que não percebam que estamos a fugir. Não era tão doido assim. E a galera, mas vambora! Eles embarcam e quando eles estão saindo, Dom João escuta o tiro. Pum! Pá! Meu irmão, era Napoleão chegando lá de cima. Essa história é real mesmo. Quando vocês forem a Portugal, vocês vão chegar lá em Lisboa e vão lembrar de mim. Vocês vão pegar lá, aqui que é as embarcações, vocês vão olhar para trás, vocês vão ver que tem maior colinazona lá atrás. É lá que veio Napoleão. Napoleão não erra 2 tiros, irmão. Dom João botou nobre, príncipe, pra todo mundo para remar. Reme, maldito, todo mundo, porque o segundo tiro ia pegar. Quando Napoleão tentou dar o segundo tiro, ele viu que já estava longe demais. Daí nasce uma expressão, vocês devem conhecer, meus diretores. Ficou a ver navios. Né? A gente está ficando velho. Eu falo em sala de aula, ninguém... Que porra é essa? Ninguém entende nada. Mas ficou a ver navios é uma expressão que a gente usa aqui no Brasil também, de que, tipo assim, pô, cheguei lá e não consegui o que eu queria. Pô, achei o Renan. Renan foi ao Maracanã, achou que o Vasco ia, porra, conseguir pra final do Carioca. Ficou a ver navios, entendeu? É essa a expressão. E aqui é uma charge da época. Isso aqui é o Napoleão, tá? Deram uma moral pro Napoleão, né? Stop them, murder, fire. E Dom João, ó, ralando pro Brasil, se ligou? Então esse é o contexto europeu que eu vou retomar com vocês com calma quando eu falar de era napoleônica. Posso dar um gole, Renan? Bom, então pessoal, aqui nós temos Dom João e Carlota Joaquina. Primeiramente eles chegam em Salvador, em 1808, batem lá na antiga capital, a capital já era o Rio de Janeiro. E aí, cara, o Dom João ele ficou espantado com a receptividade, porque tipo, sério, vamos combinar, são 308 anos de colonização. É o primeiro rei de Portugal que se dignificou a vir pro Brasil, cara. É muita sacanagem, né, irmão? Os caras, tipo assim, tem a empresa mais lucrativa da sua vida, mas você não vai lá. Então, assim, ele tinha um receio que os brasileiros falassem assim, qual foi, meu irmão? Ninguém gosta de tu aqui não, mas não, foi o contrário. Foi uma baita recepção e tal. Ah, professor, é verdade que as baianas usam lenço no cabelo, porque quando os navios chegaram, houve um surto de piolho e as mulheres estavam com pano. O surto de piolho é verdade. Agora, pô, gente, pelo amor de Deus, tu acha que ai meu Deus, é a última moda na Europa, vou usar, pô, não tem nada a ver, é toda uma remanescência africana que tem ali em Salvador. Agora, que tava todo mundo piolento, isso é real mesmo. E aí Dom João chegou, ele ficou tão animado que ele propôs um desfile. E eles fizeram um desfile no Pelourinho, sem sacanagem, o Olodum, pá, torando, e eles aqui dando tchauzinho, galera, porra, o rei. E ele ficou muito feliz. Mas, quando chegou na sede do governo geral, na antiga sede do governo geral, quem ele encontra lá? Strangford de novo. Falou, hi, Little John, oh, porra, mano, tu já tá aqui já? Welcome to Brazil, Little John, porra, meu irmão. Que tu quer? Vai, fala logo que eu sei que a escolta inglesa, o transporte inglês não vai ser de graça. Of course not, não? Eu quero que você open to me. Eu falei, porra, essa meu irmão, abra os portos to me. Os portos a nações amigas, olha lá. Presta atenção, isso agora é importante, sem palhaçada. Isso aqui é considerado o primeiro passo para a independência. Porque o que significa na prática a abertura dos portos às nações amigas? O fim do Pacto Colonial. Agora o Brasil pode, em teoria, fazer comércio com quem ele quiser. Se ligou? O Brasil pode vender e comprar para quem ele quiser. Na teoria. Porque vocês sabem que na prática,
Somente que nações são essas que vão vender para o Brasil? Somente a Inglaterra. Então, cara, a Inglaterra vai usar os portos brasileiros para aliviar aquela quantidade absurda de produtos que eles não conseguiram vender. E aí vem os absurdos. A gente comprou patins de gelo, a gente comprou esqui, a gente comprou... Qual foi a outra maluquice também? Machadinho de alpinista de gelo. Pra fazer o quê? Pra esquiar no Pelourinho, porra? Então, assim, não era uma questão de necessidade. Era uma questão de atender aos interesses da Inglaterra, que conseguiu o que ela queria. Vender para Portugal e usar Portugal de ponto de resistência à França. Se ligou? Beleza? Armazéns foram alugados para estocar produto inglês. Fala sério, assim, a gente perdeu muito dinheiro, né? A gente, Portugal, mas já começa a ser uma dívida brasileira, vocês vão entender isso daqui a pouco. E Dom João, para aliviar os brasileiros, vai revogar o alvará de 1785. Esse alvará, ele proibia a produção de manufatura no Brasil. Na prática, o que acontece? Era proibido ter fábrica no Brasil. E aí Dom João, bonitão, falou assim, agora, brasileiros, vocês podem produzir o que vocês quiserem. Legal, velho. Como, mano? Como é que você vai produzir qualquer manufatura se tu tem a Inglaterra vendendo? Não tem condição. Se ligou? Bom, Dom João então falou, ó, prepara o Rio de Janeiro, tá? Vou ficar aqui em Salvador mais umas semaninhas, mas prepara a capital para chegada, beleza? Porque depois nós vai descer lá para RJ. E aí você tem toda uma confusão aqui no Rio de Janeiro também, né, cara? Porque são entre 10 a 15 mil pessoas, cara. Onde é que você vai colocar essa família do Crato, família Távora, só as famílias brabonas de Portugal? Tu vai colocar no Morro da Conceição? Não vai colocar. Então você vai desabrigar as pessoas do Rio de Janeiro, e não é pessoa qualquer não, era só fidalgo. Para quem conhece o Rio de Janeiro, você tem ali a Praça 15, e bem em frente à Praça 15 tem uma rua que vai até o IFIX, o Centro de Ciências Humanas da FRJ. É uma rua estreitinha, mas muito comprida, chamada Rua do Ouvidor. Ali ficavam as famílias mais ricas do Rio de Janeiro. Mano, todo mundo foi desalojado. A galera chegava lá, opa, tudo bom? Eu sou funcionário do rei, 5 quartos, 4 banheiros, beleza. Família Barreto, né? Aí botava um PR na porta da casa. Significava príncipe regente. Mas os cariocas sabiam que aquilo, na verdade, era para meter o pé. E aí apelidaram de propriedade roubada, apelidaram de ponha-se na rua, se ligou? E aí, no mesmo ano, Dom João e toda a corte portuguesa vieram ao Rio de Janeiro. O Dom João vai ficar no Museu da Quinta da Boa Vista. Para quem não conhece, hoje em dia é um Museu Nacional. Infelizmente, por todas as vergonhas que o Brasil não se cansa de passar, houve um incêndio terrível em 2019 ou 20, Renan, foi por aí, né? Eu tenho 5 anos. Quase que a gente perdeu a Luzia, que é o fóssil mais antigo da América do Sul. No final ela ficou quase intacta, mas perdemos muita coisa. Foi um incêndio terrível mesmo. Mas foi restaurado. Todo o complexo da Quinta da Boa Vista é muito bonito. Era uma residência de um grande comerciante que muita gente diz que era traficante de escravo. Aí tu vê que bizarrice, né, cara? A quantidade de dinheiro que esses caras ganhavam. E na Quinta da Boa Vista, não tinha aterro naquela época, ele conseguia ver a Baía de Guanabara. Dom João achou magnífico, ele fez várias transformações na Quinta e no próprio palácio. Mas a galera veio pra cá e junto com a galera que veio, também chegou toda a parte administrativa, né? Então, tiveram que construir o Conselho Ultramarino, tiveram que o Conselho de Estado, tiveram que abrigar os Ministérios da Guerra, o Ministério de Marinha de Ultramar, fizeram o Banco do Brasil, que hoje é um centro cultural chamado CCBB, lindíssimo também, mas era um banco para se guardar as riquezas do Estado português, e o Rio de Janeiro fica por um bom tempo não só a capital do Brasil, mas agora para ser a capital do Império, ou seja, governava-se o Brasil, mas governava-se Lisboa, Porto, governava-se Guiné, governava-se Luanda, Angola, Moçambique, toda parte do Império Português passa a ser gerido a partir
do Rio de Janeiro. Que beleza. Bom, e aí vem mais sacanagem, isso aqui é importante também, pessoal. A Inglaterra vai impor o Tratado de Comércio e Navegação, que é um comércio, na verdade uma manutenção, na verdade uma exigência de tarifa alfandegária. O que é o mais absurdo aqui? Os produtos ingleses vão pagar menos do que os próprios produtos portugueses. Isso é surreal, meu irmão. Isso é surreal. Isso mostra que Dom João estava nas mãos da Inglaterra. Pô, professor, mas tu ainda defende esse cara? Pô, como é que... Mas ele ia fazer o quê, gente? Ele ia fazer o quê? Querendo ou não, ele preservou a corte, ele preservou a família real, e no final dessa história, a Inglaterra vai ganhar. Então, assim, ele está perdendo muito, mas ele já assume o país completamente endividado. E aí, outro tratado de aliança e amizade. Duas coisas importantes. Tolerância religiosa aos ingleses, porque vocês sabem que os ingleses não eram católicos, não são católicos, são protestantes, e o Brasil é um país católico, Portugal é um país católico, então a Inglaterra fala, ó, não vem fazer graça, tá? E extraterritorialidade judicial, que palavra grande, né? Essa é surreal. Se o inglês cometeu um crime no Brasil, não vai ser julgado no Brasil. Ele tem que ser transferido para a Inglaterra para ser julgado por um tribunal inglês. Bizarro. Isso só reafirma o que eu estou falando. Portugal ficou refém. A real é essa. De uma potência que ele depende para vencer uma outra potência inimiga. Para o Rio de Janeiro, vou te falar, a coisa foi bem boa, galera. O Dom João era um cara muito erudito, ele tem essa fama os filmes, as novelas, as minisséries brasileiras botam sempre Dom João como um cara caricato, obeso, porco, corno, né? E extremamente estúpido. Eu lembro daquela série Quinto dos Infernos, quem fazia o Dom João era aquele que tem um crime meio caído, meu querido, ele tava sempre com uma coxinha de frango na mão. Isso é uma babaquice, gente, assim. Dom João era um cara extremamente inteligente, extremamente preparado, tinha hábitos de higiene primitivos, mas não era só ele, era toda a Europa, porque o europeu é nojento mesmo. Só quem toma banho no mundo é o brasileiro e a América Latina. Mas corno também, porque a Carlota Joaquina era ninfomaníaca. É sério, ela tinha um problema psicológico em relação a isso, até porque ela teve um trauma de infância muito grave, mas burro ele nunca foi. E, cara, o que ele faz no Rio de Janeiro tem resultados até hoje, mano. Quando você pensa em Jardim Botânico, que tá lá na Gávea, não é só um centro de visitação que é muito bonito. É um centro de preservação, de estudos científicos, de várias plantas e animais, de várias plantas e flores que são cultivadas, pesquisadas. Então, assim, é um centro de pesquisa que existe até hoje e que tem muita importância para o Rio de Janeiro. Aqui, ó, é o Banco do Brasil, que hoje é um centro cultural, lindíssimo também no Rio de Janeiro. Muita gente usa não só para visitação, porque tem teatro, tem cinema, tem exposição de arte, mas também para escrever, para ler, porque também é um local muito preservado não, muito reservado. Cara, de tudo que o Dom João fez, porque ele fez a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, que é considerada uma das bibliotecas mais bonitas do mundo, o acervo era da biblioteca pessoal do Dom João. Olha a biblioteca do cara. Eu tenho lá meus 100 livrinhos lá e fico feliz por eles. Dom João chegou com 5.000 livros, irmão. E a Biblioteca Nacional está lá até hoje, preservada, belíssima. É um prédio neoclássico, fica em frente ao Teatro Municipal. Não confundam com isso. O Teatro Municipal não é uma obra do Dom João, tá? Já é uma obra republicana. Mas, pô, eu acho que é difícil, mas eu acho que a coisa mais braba que ele fez foi o reflorestamento da Tijuca, cara. Pô, eu sou tijucano, né? Nasci no Grafeguile, mais ou menos, que eu sou do Andaraí. Então a galera que mora aqui sabe que não é bem Tijuca. Mas o Andaraí frequenta a Tijuca, né? E assim, eu tava sempre no Alto da Boa Vista. Cara, pô, é uma das florestas urbanas mais brabas do mundo. Se hoje tem floresta urbana no Rio de Janeiro, é graças ao Dom João. Senão já tava se desmatando para as primeiras fazendas de café. E aí ele cria a academia de polícia, tá até hoje em Sulacap, Academia Dom João. Ele cria coleta de lixo, iluminação pública. Ele cria a Escola de Belas Artes. Belas Artes não, desculpa. A Escola de Arte... Cadê?
Escola de... Não, a escola de arte e ofício, que depois vai virar o que a gente chama hoje de Escola Vila Lobos, que é brabíssima. Então, assim, é um cara que pensou numa capital do Império e que fez uma coisa muito importante. Porque a próxima intervenção urbana que o Rio de Janeiro vai sofrer é só com Pereira Passos, mano. É só, pô, em 1904, tá ligado? A gente tá em 1810. Então, assim, palmas pra Dom João, mandou bem, apesar que daqui a pouco ele não vai mandar tão bem assim. E pra não mostrar que ele tá parado, pra mostrar que ele também é brabo, ele vai fazer 2 campanhas militares. Ele invade a Guiana Francesa, para sacanear a França, e ele invade a Cisplatina, atual Uruguai, terra de Arrascaeta e de la Cruz, para sacanear a Espanha, que deixou passar, entendeu? Então, assim, eu tô aqui na América, mas eu não tô morto. E em 1815, Napoleão é derrotado. Posso te dar um gole, Renan? Obrigado. Napoleão foi para a Rússia, morreu não, né? Perdeu no inverno. Depois tentou de novo, isso é uma história que eu vou te contar para a história geral, mas em 1815, as forças conservadoras europeias, monarquistas sobretudo, exceto a Inglaterra, venceram. E no Congresso de Viena, algumas alterações vão ser feitas. Primeiro, a reunião desses países vencedores não aceitava a presença de uma corte europeia em uma colônia. Então falaram, Dom João, volta, porque você não pode viver no Brasil. Você está de sacanagem, né? Você é rei de Portugal. Dom João sabe que ele não pode ir contra essas potências europeias. Então, mas ele também não queria ir embora do Brasil. Gostava do Brasil? Gostava, mas não era essa a questão. A questão é que ele sabe que se ele for embora, o Brasil faz independência. Porque quando você olha para o redor, já estava começando o processo de dependência no Paraguai, na Colômbia. E é um processo definitivo. Porque a Inglaterra quer independência. Então, Dom João, ele tá o quê? Ele tá querendo ficar no Brasil para não deixar isso acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que... Como é que se fala? Dar um respaldo político e jurídico para a galera lá da Europa. Então, ele fala, não estou em uma colônia, pá. Eu estou em um Reino Unido, a Portugal e Algarves. E aí o Brasil é elevado à posição de Reino Unido. Presta atenção. Pacto colonial acaba com a abertura dos portos. E agora acaba a colônia de verdade quando o Brasil é elevado a Reino Unido. Ah, professor, o Brasil é aqui independente? Não. Mas também não é mais colônia. Entendeu? O status de colônia já não existe mais. Agora o Brasil é um Reino Unido a Portugal e Algarves. Show? Entenderam? E Napoleão foi preso, Luís XVIII assume o trono da França e para fazer o Brasil devolver a Guiana, ele manda ao Brasil uma missão artística francesa, que foi muito importante, porque foi a segunda vez que artistas europeus vão pintar o Brasil. Ah, a primeira vez foram os portugueses. Não, foram os holandeses. Surreal. Fran Post, inclusive. Mas aqui é a missão que vem Debré, que é o mais importante, Rugendas, e são os quadros que mostram muito pra gente do cotidiano dessa colônia brasileira, totalmente baseada na mão de obra escrava. Galera, 2 anos se passam, Dom João, como vocês sabem, não vai voltar a Portugal. E, meu irmão, tu acha que CCBB, Academia de Polícia, Escola de Belas Artes, Jardim Botânico, Reflorestamento, tu acha que isso custa quanto? Isso custa muito dinheiro. E da onde vem esse dinheiro? De impostos que todo mundo está pagando para o Rio de Janeiro. Especialmente as províncias do Brasil. Então, Pernambuco, que tem uma tradição guerreira, que é um povo arretado, que é um povo que não baixa a cabeça, que já tinha brigado com os mascates, que já tinha lutado contra os holandeses, também não aguentam mais essa presença onerosa da corte, que nem é uma corte brasileira, é uma corte portuguesa. E eles vão se rebelar, sobretudo, pelo aumento dos impostos que Dom João vai criar. É uma tentativa dos pernambucanos fazerem a independência de Pernambuco. Ué, se o Paraguai está fazendo, se a Colômbia está fazendo, por que a gente não pode fazer também? E quase que eles conseguiram, cara. É a primeira vez que nasce aqui, ó, a bandeira de Pernambuco, que é a atual bandeira de Pernambuco, o arco-íris das 3 cores do Brasil, das etnias do Brasil, o crucifixo representando a Igreja Católica, mais o movimento republicano e separatista, beleza?
Dom João não tinha muita grana para reprimir, tá? Mas o que ele faz, como sempre? Novos empréstimos com a Inglaterra, inclusive utiliza mercenários ingleses para ajudar na repressão. É um movimento não abolicionista, porque é um movimento, sobretudo, da elite, mesmo que tenha representantes do povo, como é o caso do Padre Miguelinho, mas no final a Revolução Pernambucana foi reprimida, mas mostra que Dom João não estava errado, entendeu? Mostra que o receio de Dom João de abandonar o Brasil era um medo justificável, porque ele podia ir embora e acontecer um movimento igual a esse, mas a nível nacional. E vai acontecer, mas não é a história para hoje. Agora, em 1820, a gente tem a Revolução Liberal do Porto. E a Revolução Liberal do Porto foi um movimento bem mais significativo, porque, cara, se passaram 5 anos da derrota de Napoleão, 5 anos que os franceses foram expulsos de Portugal, e Dom João está no Brasil. Os portugueses estão indignados. O Brasil não é mais colônia, o Brasil já não tem mais pacto colonial, o Brasil é Reino Unido, Dom João, a Carlota Joaquina e os príncipes, Dom Pedro I e Dom Manuel, estão sendo criados no Brasil. Ainda tem essa questão, tipo assim, os garotos são portugueses, mas daqui a pouco vão ser identificados com o Brasil. E aí, cara, eles se rebelaram contra a presença inglesa. Quem governava Portugal eram juntas administrativas inglesas, e aí os portugueses primeiro tentaram em Lisboa, não conseguiram, depois tentaram no Porto e foram bem-sucedidos. Os ingleses foram expulsos, não mataram nenhum inglês para não dar problema também, mas bloquearam os portos para os navios ingleses e disseram, agora Portugal volta a ser soberano. A Inglaterra podia fazer, podia, mas vale a pena invadir Portugal? Não sei, não vale a pena, é uma nação aliada. Então o Beresford, general almirante inglês, vem ao Brasil e fala, Dom João, os portugueses se rebelaram, expulsaram os ingleses de lá e estão exigindo teu retorno. Dom João falou assim, eu não posso voltar. Se eu voltar ao Brasil fazer independência, ele falou assim, your problem, man, né? Te vira aí, o problema é teu. Dom João falou assim, Pedrinho, vem cá. Dom Pedro I, tá? Falou, filho, vai a Portugal e explica para aquele povo, bando de português de Portugal, burro, que eu não posso voltar, cara. Eu tenho que ficar aqui por causa do Brasil. Dom Pedro falou, beleza, papai. Vai, Dom Pedro. Quando ele chega, os portugueses achavam que era a chegada do rei. Todo mundo lá, com bandeira de Portugal, o rei voltou, desce um, desce outro, desce o príncipe, Dom Pedro I, hein? Não desceu mais ninguém. Todo mundo, cadê Dom João? Falou, não é possível. Tá de sacanagem, Dom João mandou o filho dele. Mandou o filho dele. Dom Pedro chega, os ministros portugueses, cadê teu pai? Tá no Brasil. Falou, não é possível, Dom Pedro. Ele não entendeu, falou, cara, vamos lá pro gabinete para eu explicar para vocês. E aí eles foram lá para a Praça do Rossio, o gabinete português. E Dom Pedro falou, meu pai não vai voltar agora porque o Brasil vai fazer independência, vocês têm que entender isso e tal, não sei o que, blá. Só que enquanto estava rolando a reunião, começa a ouvir. Quando olha, meu irmão, a multidão que estava lá no Porto, vai à Praça do Rossio e ficar aqui embaixo da janela gritando Dom João, Dom João, Dom João. E os ministros falaram, tá vendo, Dom Pedro? Não é mais uma questão de querer ou não do teu pai. É uma questão que o povo exige o retorno do seu rei. Se teu pai não voltar, a gente vai colocar outro rei no teu lugar. E aí Dom Pedro falou, puta merda, adiantou nada, né? Imagina, isso era muito bom, né? 2 meses para ir, irmão. Aí ele ficou lá 1 semana. 2 meses para voltar, ou seja, mais tempo em alto mar do que para resolver os problemas. Então, quando Dom Pedro volta e fala, pai, te dá o papo, não valeu a pena a viagem, os portugueses estão intransigentes, eles não querem aceitar, eles só aceitam que você volte imediatamente. E aí Dom João olha para Dom Pedro e diz essas exatas palavras. Fala, meu filho, eu volto, mas tu ficas, que há de me... Não, desculpa. Filho, eu volto, mas tu ficas, porque se o Brasil for independente, que seja feito por tuas mãos,
e não por um aventureiro qualquer. E aí Pedrinho falou, beleza, papai, pode deixar que eu fico. Dom João vai embora, não antes de realizar um saque ao Banco do Brasil, que foi o Banco do Brasil inteiro. Embarca os brasileiros, todo mundo dando tchauzinho. A Carlota Joaquina me pega os tamancos e bate na cara dos brasileiros. Dessa terra não levo nem o pó. Né? Filha da mãe. Mas enfim, foram embora, mas deixaram o Pedrinho. E os brasileiros falaram, tu ficou, Pedro? Fiquei. Bom saber. Quando Dom João chega em Portugal, a primeira coisa que ele é obrigado a fazer é assinar uma nova Constituição. Por isso que se liga no que se liga nesse slide aqui. A Revolução, nesse aqui é melhor, é liberal para Portugal. Porque eles limitaram o poder do rei, porque eles criaram uma nova Constituição, virou uma monarquia constitucional. Para o Brasil, não. Porque imediatamente à volta de Dom João é obrigado a escrever um decreto dizendo o seguinte, ó, o Tratado de Comércio e Navegação foi revogado, o Exército Brasileiro não existe mais, ele está dentro do Exército Português, se tem Exército Brasileiro, tem Brasil. As províncias brasileiras deveriam responder diretamente a Lisboa e o retorno imediato de Dom Pedro. Quando Dom Pedro lê o decreto, ele sabe que não são as palavras do pai dele, são as palavras do parlamento português, que exigem o quê, galera? A recolonização do Brasil. Entenderam? É isso que eles querem. Deixa eu dar mais um gole, Renan, por favor. Obrigado, irmão. E aí Dom Pedro fica assim, pô, vou ter que voltar, hein, galera. Poxa, meu pai quer que eu volte, não sei o quê. Esse é o momento de uma figura muito importante, chamado José Bonifácio, que é esse cara aqui. José Bonifácio tem uma história de vida impressionante, assim. O cara estudou na Suécia, primeiro estudou em Coimbra, depois estudou na Suécia, virou minerólogo, achou 2 minérios que ele batizou, estava na França quando começou a Revolução Francesa, era amigo de Lavoisier, loucura, né, cara? E foi o Bonifácio que pensou o seguinte, falou, cara, o povo ama Dom Pedro ama o Brasil, ele tá doido para ficar, porque lá ele vai ser príncipe, aqui ele vai ser rei. Então, por que não deixar a condução desse processo nas mãos de Dom Pedro? Entenderam a ideia? E aí ele faz um abaixo-assinado, o Bonifácio, e pede a assinatura da galera. Foram mais de 5.000 assinaturas pedindo para que Dom Pedro não voltasse, para que Dom Pedro permanecesse no Brasil. E aí Dom Pedro, lá na Praça 15, no Paço Imperial, com milhares de pessoas lá embaixo, fica. E aí ele chorando, diz a outra célebre frase, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico no Brasil. E todo mundo... Ali ele dá um passo mais importante ainda para a independência. Os portugueses que estavam no Brasil ficaram putos. Falando assim, esse moleque é abusado, esse moleque tá de sacanagem, ele quer fazer independência. E aí começa a se organizar um partido português, que obviamente quer a recolonização, e um partido brasileiro, que obviamente quer a independência. Galera, todo ano repara que Dom Pedro fica em janeiro. Todos os próximos passos são de desrespeito a Portugal. Próximo passo, Bonifácio nomeado ministro do reino. Primeiro brasileiro a ser nomeado num cargo tão alto como o primeiro-ministro. Então ele não é só o conselheiro de Dom Pedro, ele também é um dos poderes executivos, se ligou? Aí, sob a tutela de Bonifácio, foi decretada a lei do cúmpra-se aqui no Brasil. Olha para a palavra, cúmpra-se. Dom João mandou para o Brasil alguma ordem. Dom Pedro é que vai dizer, cumpra-se ou não cumpra-se. Entenderam a ideia? Ou seja, cara, Dom João nesse momento perdeu a autoridade. Se eu quero que o Brasil pague 20% de imposto, Dom Pedro fala, não cumpra-se, não vai cumprir. Então assim, está cortando os laços coloniais. No mesmo mês, então, Bonifácio faz uma grande celebração e vai nomear Dom Pedro defensor perpétuo do Brasil. Dom Pedro foi lá, recebeu
um cetro de ouro, foi lá e deu uma mãozinha pra galera beijar. Porra, tá virando o quê, gente? Tá virando rei. E aí convoca-se uma Assembleia Constituinte em junho de 1822. Cara, se você convoca uma Assembleia Constituinte, o que o Brasil tá fazendo, galera? Uma nova Constituição. Então, quer dizer, é muito louca a história do Brasil, né, cara? Porque tu vê que, se fosse no dia do Fico, já falava logo assim, então independência ou morte, porra, vambora. Mas não. Tudo no Brasil é aos pouquinhos. Tudo no Brasil é arranjado, é costurado, tá ligado? Tipo, os caras estão convocando uma assembleia, mas não estão declarando independência. Agora, ficou evidente para Portugal o seguinte, ou Portugal faz alguma coisa, ou Portugal toma atitude, ou já reconhece logo a emancipação. Em setembro, chega então... Ah, isso aqui é a dona Leopoldina, braba. Chega em setembro no Brasil o segundo decreto das Cortes de Lisboa. É um documento muito simples, dizendo: todas as medidas de Dom Pedro foram anuladas. Segundo, retorno imediato de Dom Pedro. Terceiro, caso as exigências não fossem cumpridas, Portugal declararia guerra ao Brasil. Se ligaram na parada, mano? Brabo. Então, assim, esse é um momento completamente delicado, assim, nerválgico mesmo. E cadê Dom Pedro? Não estava no Rio de Janeiro. Estava em Santos, com a Domitila, uma amante que ele conheceu em São Paulo, e estava lá vivendo de amor. Quer dizer, o pau torando no Rio de Janeiro. Meu irmão, a gente a véspera guerra e o Dom João, mas, né, não poderia ser por ela. O Bonifácio escreve uma carta para Dom Pedro, Leopoldino escreve outra, entregam as duas cartas mais o documento de Dom João para Paulo Bregaro, o cavaleiro mais rápido do reino, e falou: filho, vai para Santos, o maluco me sai do Rio de Janeiro, vai descendo aqui, ó, em direção à Angra dos Reis, Paraty, e não tinha Rio Santos, não, a cavalo. E no Ipiranga, no Rio Ipiranga, ele encontra a comitiva de Dom Pedro voltando, da casa da amante. E aí, majestade, notícias de Portugal. Dom Pedro lê a carta do pai. Falou: papai apertou de vez. Leu a carta do Bonifácio. Mas foi a carta da Leopoldina que mais mexeu com ele. Especialmente o final da carta, onde ela diz: marido, os frutos estão maduros, colham-os antes que apodreçam. Mandou bem. O que ela está dizendo? Ou você grita independência agora, que está todo mundo já esperando por isso, ou pode ser tarde demais. E aí Dom Pedro falou: então é verdade. Homens a seus postos, as armas, independência ou morte, viva o Brasil e tal. Há muito fala sobre esse quadro. Primeiro, assim, gente, esquece essa história que Dom Pedro estava cagando no mato, que ele estava no bordo. Isso é babaquice, tá? É claro que não foi assim, porque Dom Pedro estava voltando da casa da amante, e não de um desfile militar. Galera de luva, crina real, cavalo, pô. Não, ele estava com roupa normal, em cima de mula, de burro. Uma viagem com animal que vai devagarinho, mas que aguenta viagens tão longas. Isso aqui foi um quadro do Pedro Américo, pintado em 1880. Ou seja, 60 anos depois, já na época do Segundo Reinado. Porque era um quadro que foi um quadro
pintado para reforçar a imagem dos Braganças e da monarquia, porque ali já era a época do movimento republicano. Então não foi assim, mas houve sim o grito do Ipiranga. E aí vamos falar algumas coisas importantes, tá, pessoal? Primeiro, o movimento de independência do Brasil é pacífico, mais ou menos. Então o mais certo é você falar que o movimento de independência do Brasil foi relativamente pacífico. Porque teve porrada. Lá no Pará, o Cônego Batista Campos resistiu aos portugueses e foi uma guerra feia. E a mais famosa foi em Salvador, onde os portugueses realmente não aceitaram a emancipação e as ruas de Salvador, meu irmão, foram palcos de conflitos sangrentos e foi pro Recôncavo Baiano e foi pro sul da Bahia, foi uma porradaria danada. E durou quase um ano. Então, assim, setembro é o grito do Ipiranga. Os portugueses só são derrotados na Bahia em julho de 1823. E aí nós temos a história lindíssima de Maria Quitéria, a nossa Joana d'Arc, que cortou os cabelos, prendeu os seios, se disfarçou de homem, se alistou e lutou, matou português, baiana arretada demais, Maria Quitéria. E tanto é que em Salvador você tem 2 feriados de independência. Você tem o 7 de setembro, que é o do Brasil inteiro, e o 2 de julho, se eu não me engano, que é o da independência de Salvador, porque lá a coisa foi importante. E aí deixo para vocês essa tabelinha, tá? Dá um print aí, tira uma foto, anota logo que ela acabou, que é a diferença da independência do Brasil para a independência da América Espanhola. Isso aqui também é importante, porque volta e meia vai ter uma questão te colocando com esse conhecimento. Dá uma olhadinha. Fechou? Beleza, galera? Tamo junto. Mas desculpa, mais uma coisa importante. Essa charge, ela é muito interessante porque ela mostra uma coisa muito, muito significativa. 2 brasileiros, 2 fidalgos brasileiros. Viva a independência, viva a independência. E aí 2 meninas, 2 mulheres pobres, né? Que isso, mãe? Deve ser algum produto em inglês. O que quer dizer essa charge? Que não houve participação popular. O Brasil faz a sua independência, Portugal reconhece a independência, esse reconhecimento eu vou te contar numa outra aula, mas o Brasil mantém a escravidão, o Brasil mantém o modelo agroexportador, o Brasil mantém a monarquia. Então, quer dizer, não teve gostinho de mudança para o brasileiro. Valeu, galera! Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.